aí, MHG, tamanho documento? Você que fica triste aí pelos cantos, você que fica se lamentando, você que fica, poxa, mas meu cenário é tão pequenininho. Fique sabendo, meu amigo, que não é o tamanho do seu cenário que importa. O importante é o prazer que ele proporciona. Boa noite! Estamos aqui, olha só, Papo de Mestre número 178. E para quem estava aí aguardando, ansioso, vamos falar de uma coisa que a gente já falou, só que nós vamos dar continuidade a esse pacote de informações precioso. Vamos falar de Criando o Seu Universo, parte 2. Para quem não sabe, nós já falamos disso antes, e eu não lembro que Papo de Mestre que era. Muito antigo. Era o 68? Eu acho que foi em 2023 ainda. Nós falamos um pouco de cosmogonia, divindades, falamos um pouco aí de passado histórico, etc. E decidimos aí dar uma continuidade a esse tema para que você não fique na mão e não fique com conteúdo incompleto. E aproveita aí, né? Lápis e papel na mão, vamos começar, tá? Então, para você que não sabe o que se trata, este aqui é o Regra de Ouro, um canal que fala sobre mestragens e jogagens de RPG. Falamos de outros assuntos também, às vezes. E sempre queremos aí dar uma de sabichões, de bonzudos e que nós somos os melhores mestres. E aí você fica imaginando aí se é ou se não é. Deixa nos comentários, fala pra gente, joga na nossa cara. E tome aí os aprendizados como exemplo ou como lição. E nós temos transmissões do Papo de Mestre todas as segundas-feiras, às 22 horas. E esse Papo de Mestre ele é editado e vai na terça-feira da semana seguinte, para que você veja ele quase completo. Mas nós também temos jogos de RPG aqui no canal. É isso, quando tudo dá certo, quando os deuses conspiram a favor, a gente tem a nossa campanha de D&D aqui do canal, a Corte do Fim do Mundo, aos domingos, às 20 horas. Ontem teve. Para quem quiser assistir, todos os episódios anteriores já estão disponíveis no YouTube e o episódio da semana no domingo sempre entra no sábado seguinte às 18. Então, se você quiser ver tudo que já rolou da campanha até agora, já está lá no YouTube, mas o episódio de ontem vai ao ar no próximo sábado. Tá bem legal, tá bem divertidinho. Espero que vocês curtam também. Ô, MacLeod, quanto tempo, MacLeod? Bem de volta aí. Olha C underline Macleo 98 renovou o sub. Já são 22 meses. 22 meses, hein? Quem diria? E esses nossos papos de mestre são picotados em pequenos pedacinhos palatáveis, colocados todos os dias no YouTube às 18 horas, para você ter esse conteúdo mais rapidinho aí, se você não quer assistir 3 horas do Sr. Salada falando sobre erros gramaticais da primeira versão do D&D e ter uma coisa aí mais dinâmica. Para aproveitar e nos apresentar, primeiro vou apresentar ele, né? Este homem que está aí relegado ao cantinho da esquerda, este sujeito que, antes de tudo, para poder se comunicar, ele viu que tudo surgiu do verbo, então ele criou as primeiras linguagens, os primeiros sinais, as primeiras coisas pintadas nas cavernas, o Sr. Salada. Fala, galera, tudo bem com vocês? E hoje vocês vão entender por que quando alguém me pergunta... o MacLeod falou que tá travando lá para ele, mas acho que deve ser lá, porque o Léo falou que ele tá sus. Eu quero dizer a vocês e eu vou explicar por que exatamente faz sentido, mas a regra que você deve ter na sua cabeça quando for criar a sua campanha é: Deus criou o homem criou Nero, e Nero criou a dança da manivela. E você vai ver que eu não estou exagerando, você vai entender por que eu tô falando isso. Eu acho que eu travei agora. Aí, travei, ó. Você tá travado ali, tá só... Você tá com a cara... Você tá exatamente com a cara que você faz quando eu conto piada aqui. É porque a piada foi boa, Olha só, desapareci, hein? Minha câmera. Não Vai acredite voltar. quando as pessoas falam que elas não gostam de te ver, né? Uma hora ela volta. Aí eu de novo aqui. E por último eu, né? Eis-me aqui, ó. Um sujeito que mal foi criado, não, que foi muito mal criado. Um sujeito que se criou nas ruas e se reinventa a cada instante, o seu vermelho. Deixa eu ver aqui que as tretas ficaram. Agora está tudo bem. Bora lá então. Bora lá porque nós já enrolamos demais. E
Isso, já enrolamos demais, nós temos que começar isso aqui. Vamos falar de hoje do quê? Do quê? Criando seu universo, parte 2. Bom, como a gente já estava falando, né? O MHG também, ó. NHGFXV renovou o sub. Porra. Já são Tá certo. 4 meses. Será que eu vou fazer esse negócio MHG, também? MHG conosco. A minha já tá renovada já. Ah, o meu também. Toda hora eu entro aqui e renovo esse negócio. Tudo Mas bem, vamos né? lá. O canal é bom, galera. Vale a pena. Vamos aproveitar e fazer o pedido agora logo de cara. Ó, pessoal, você que está assistindo aí, está assistindo gravado, está assistindo corte, já segue, cara. Compartilha aí, dá uma ajuda para nós. Se Só você um estiver joinha, vendo seguir. se você estiver vendo na outra rede, lá na rede vermelhinha, Segue também. lembra que tem conteúdo pro pessoal que é membro, né? Isso, segue a gente, compartilha, dá um joinha, comenta. E se você quiser aí, tem um QR Code, paga um cafezinho para nós, ajudar na produção de conteúdo, ou se torna um membro, tá? Tem material exclusivo, vocês têm acesso aí à transmissão tão completa, porque a transmissão completa do episódio é só para quem tá ao vivo e para os membros, tá? Porque quem chegar depois perde uns pedaços importantes aí do meio. Então vocês fiquem espertos aí, não dá bobeira não, tá? Então a gente já falou do Criando o Universo na parte 1 e nós vamos partir agora para as coisas mais aplicáveis. No primeiro a gente falou de panteão, falou de desenvolvimento macro, de criação de mundo, de apocalipse, e agora a gente vai falar das coisas mais tangíveis. Começando pelo quê? Vamos começar por onde tudo acontece, uma visão mais focada. Deixa eu só abrir um negócio que fechou aqui, que sabe por quê? Sabe-se lá por quê que eu fechei o troço que eu tinha que abrir, né? Então nós vamos falar aqui de uma visão um pouco mais focada do mundo que a gente está descrevendo, tá? Algumas divagações sobre como que a gente tem que olhar para esse cosmo e como que a gente tem que olhar para esses espaços menores. E para começar, vamos falar de recursos naturais, porque nós somos assim, viva a natureza. É isso. Recursos naturais. Essa imagem aí, para quem não conhece, são os 7 anões indo trabalhar. Do orçamento. 7 anões do orçamento. 7 anões do orçamento é uma referência boa porque ela é nova. Novíssima. Ela é recente, o pessoal jovem vai saber do que você está falando. Eu devia. Tem um vídeo lá no canal da época que a gente tá falando, que a gente fazia o Regra Explica, que é um vídeo meu, muita gente viu, inclusive, é um dos vídeos mais vistos daquela categoria, que é sobre criar economia do seu cenário, né? E eu falo um pouco rapidamente sobre a questão dos recursos naturais. Recomendo o vídeo, algumas coisas que eu vou falar aqui eu falo lá também, mas aqui eu vou falar dentro desse contexto maior, né? O que acontece? A existência e a localização dos recursos naturais é sempre um fator crítico para virtualmente qualquer construção social, né? Então, pensa, por exemplo, se você estiver trabalhando um cenário em que água, como no mundo real, a água é fundamental para a vida, né? Então, é natural que as áreas ricas em água tenham mais vida vegetal e animal. E aí, por sua vez, a existência dessa vida vegetal e animal estimula mais vida animal, porque você tem todo o ciclo alimentar, etc. Então, assim, não é à toa que as cidades do nosso mundo surgiram majoritariamente próximas a rios, porque isso garantia uma fonte segura e, às vezes, abundante de água para beber, para pescar, quando a agricultura é desenvolvida, para irrigar as plantações, etc. Tá aí uma das maiores civilizações da história antiga. Foi o Egito, que cresceu à beira do Nilo, que era um rio que dava todas as condições, não só de acesso à água, como todas as condições favoráveis para a produção agrícola sustentável, que permitiu ter um grande aglomerado populacional. Então, assim, além disso, a gente começa a entrar em outros aspectos quando a gente fala dos recursos naturais, ou seja, além do básico, né, para a existência desses aglomerados populacionais, a gente começa a entrar em questões de evolução e crescimento desses grupos. Então, a relevância e a quantidade dos recursos naturais também é um fator relevante para a evolução dessa sociedade, né? Vamos pensar, por exemplo, sobre metais, né? Já que um dos grandes marcos de evolução da humanidade é quando a gente começa a falar em idade do ferro, idade do bronze,
idade, etc. Como é que um povo que não tem acesso, por exemplo, a minério de ferro, desenvolveria o ferro? E, consequentemente, as ferramentas de ferro e as armas de ferro? Não tem como, certo? Então, se as armas de ferro e as ferramentas de ferro são melhores que as equivalentes de pedra, é natural que uma civilização com acesso ao ferro tenha maiores chances de prosperar contra outra em igual situação em relação aos recursos. O que isso quer dizer? Pode acontecer de a área que tem ferro não tem tanta água, a área que tem ferro não tem tanta comida, a área que tem ferro tem questões de relevo e de clima que afetam outras coisas. Então, não é só a existência daquele recurso que é uma garantia da evolução, uma garantia de crescimento, uma garantia de vida melhor. Mas, se você pegar duas populações em situações parecidas, a que tem acesso a recursos que são importantes nesse sentido, vai ter maiores chances de sucesso, né? E isso é uma coisa que vai mudando com o tempo, né? Quando a gente fala em evolução tecnológica, e tecnologia é um fator crítico em relação ao uso de recursos naturais, você vai perceber que muitas vezes os recursos naturais que são inúteis no momento podem se tornar úteis mais à frente com o avanço tecnológico, né? Um povo antigo com acesso a urânio, provavelmente naqueles primeiros momentos seriam muito mais prejudicados pela proximidade de um material radioativo do que beneficiado até eles desenvolverem uma tecnologia que use aquilo, né? Pensa, um jeito fácil de você pensar sobre a questão dos recursos naturais. Se você joga jogos como Civilization, por exemplo, né? Ali você tem uma dimensão de a relevância dos recursos naturais, de você ter acesso a recursos naturais em diferentes momentos, né? Eles tentam emular essa característica do processo de crescimento populacional. Então, num primeiro momento, você ter acesso a pastagens, a áreas que você possa criar animais de tração, por exemplo, cavalos, etc., vai te dar uma vantagem muito maior do que a galera que tem uma região, por exemplo, que não tem aquele recurso, né? Espaço é um recurso natural, né? Uma planície é um recurso natural, de certa maneira, né? O ferro vai se tornar um fator relevante quando você começa a trabalhar com armas de ferro, quando você entra na idade do ferro, quando você entra na idade do bronze. E aí, mais à frente, você vai começar a ter utilidade para outros materiais, como carvão, né? O carvão, no primeiro momento, talvez não fosse útil. Até você aprender a utilizá-lo de maneira consistente, você não tem tanta utilidade para ele. Você ter acesso a uma montanha de carvão e não ter acesso a uma montanha de ferro na Idade Antiga, provavelmente era muito pior. Isso vai mudando com o tempo. Quando a gente está falando de cenários de fantasia, além dos recursos naturais básicos, né, que eu mencionei aqui, você tem que começar a trabalhar também com a ideia de recursos que sejam mágicos, que sejam exóticos e que tenham propriedades especiais, porque eles vão ter impactos diferentes. É só você pensar, e aí eu falo isso lá no nosso vídeo de economia, é só você pensar no mitril na Terra-média, né? O mitril da Terra-média é um recurso natural, é um recurso finito, é um recurso escasso com propriedades especiais. Quem tem acesso ao mitril tem acesso a um salto tecnológico que tem impacto na guerra, que tem impacto em várias outras atividades, que faz muita diferença na evolução daquela sociedade e na relação dele com os vizinhos, porque outro aspecto dos recursos naturais é justamente na relação de posse, né? Quem tem um recurso natural finito ou quem tem um recurso natural relevante pode ser obrigado a proteger aquele recurso. Pode ser obrigado. Você vai ter guerra, você vai ter dominação, você vai ter tentativas de roubo. Tudo isso está relacionado também a recursos naturais. Então, muitas das questões que você pensar, se você pensa na história sobre vários aspectos, muitas das coisas que acontecem na história do mundo acontecem derivados diretamente do acesso, uso e capacidade de estocagem de recursos naturais. Eles são básicos, eles são críticos, e por isso é legal que você parta deles para você pensar no seu cenário. Eu acabei em alta de novo, tem que parar com essa mania. Como que às vezes as pessoas sintonizam mal essa questão de recursos naturais no cenário e como que algumas pessoas sintonizam tão bem essa mesma questão. Qual que é a grande diferença entre a percepção dentre esses dois tipos, né? Cara, estudo. Isso aí é estudo de literatura. Porque na escola eu tive uma professora de história muito boa. Ela se chamava Maria Marciária.
e ela ia nos pormenores. Então, quando ela falava da cheia do Nilo, ela não falava assim, a cheia do Nilo acontecia, era bom para plantação, e não sei o quê. Ela ia para os pormenores do negócio. Ela falava que as cheias, quando aconteciam, elas eram esperadas, e elas irrigavam, e elas fertilizavam, e as comunidades elas recuavam também. Então já sabia-se que a cheia chegaria, né? Então eles já sabiam disso, eles recuavam para que isso acontecesse. E quando o rio ia voltando ao normal, automaticamente toda a sociedade já começava a trabalhar para usar aquele processo para as próximas plantações. E existia um certo comércio em cima disso, e pessoas que saíam das cidades, por quê? Porque com o rio cheio não dá para fazer nada, eles iam para outras localidades, e para quando esse rio voltasse ao normal, essas pessoas viriam e viriam outras de fora, porque a partir dali ia ser necessário o trabalho de outras pessoas, e isso provocava um processo migratório de trabalhadores. E isso ajuda muito a gente a ter ideia, pelo menos o pessoal da minha turma, se estudaram direito, ajuda, que é como que uma sociedade inteira depende desse recurso. Aqui a gente estava fazendo uma análise aqui, o Sons of Skyrim colocou assim, que tinha galera fazendo um exercício, um podcast, que era criar uma cidade inteira a partir de uma taverna. Como se essa taverna fosse a coisa mais importante econômica para o cenário, a principal fonte de renda. Eu já coloquei aqui de cara o que eu imagino só por essa pequena informação que ele passou, uma informação simples. O que eu já imagino? Se a taverna é a única fonte, a maior fonte de renda, significa que ali nós temos uma coisa muito diferente do que acontece na maioria dos locais, principalmente para RPG medieval, que é você tem sua principal atividade comercial um lugar que só gera gasto. Porque você não produz nada na taverna. Na taverna você só consome coisas ali. E se você tem uma taverna como centro de tudo, significa que essa cidade ela tem que ser visitada por gente de fora. Porque se não tem gente produzindo alimento, não produzindo tecido, não produzindo carne, não está produzindo couro, não está produzindo madeira, não está produzindo nada, quer dizer, está em menor escala, a principal coisa da economia ali é a taverna, com certeza é uma cidade, é um entreposto comercial. Com certeza as pessoas passam por ali. Então você vai ter uma grande concentração de gente de fora, de estrangeiro, de trabalhadores de ofício, um monte de situações e guardas. E ali é uma cidade que deve ter um forte, uma fortaleza que protege altas cobranças de impostos, um lorde local, ou seja, você já consegue imaginar uma série de elementos que compõem essa cidade, só pelo fato da taverna ser o principal meio de movimentação de economia. Então é isso que o Marcelo começa a falar, né, da escolha de qual recurso a sua cidade, o seu assentamento, o seu reino vai utilizar, você já consegue direcionar todo o sentido de funcionamento desse assentamento. Se você tem uma exploração externa, onde você tem pouco recurso natural, porque existe um recurso específico que vale muito, mas você não tem o básico, você vai ter dificuldades que tem que justificar, né, as dificuldades que vão ter que ser superadas pela justificativa de se explorar aquela região. Senão, as pessoas vão para onde é fácil. Terra fértil, água em abundância, proteção por geografia e proximidade de outros centros urbanos, que é para você ter o intercâmbio, né, de comércio de pessoas. Pois é, a galera que não prestou atenção na aula de história lá, agora fica confusa. Queria criar um cenário, mas não sei o que fazer. Tivesse prestado atenção nas aulas de história lá da professora. Como é que era o nome dela? Maria Marciari. Maria Marciária não estaria passando essa dificuldade. Rapaz, 1,42 m de pura sabedoria histórica. Eu tive uma professora de português que era dessa altura. Eu era um anão na sala, eu era o aluno mais baixo da turma e ela era menor do que eu. Na 8ª série. É incrível, cara. E se você não teve Maria Marciari como sua professora de história, vem aqui pro Papo de Mestre, que a gente faz quase a mesma coisa, só que aplicado ao RPG. Beleza? Bora isso. seguir? Bora. Bora! Tamanho importa? E aí, MHG, tamanho é documento? Você que fica triste aí pelos cantos, você que fica se lamentando, você que fica, poxa, mas meu cenário é tão pequenininho.
Fique sabendo, meu amigo, que não é o tamanho do seu cenário que importa. O importante é o prazer que ele proporciona. Isso daí é uma discussão que eu via na época do Orkut, cara. O cara tava fazendo um mapa de RPG e ele tava pedindo ajuda. E ele perguntou, né? O tamanho do mapa importa? E eu lembrei disso hoje à tarde. Eu tava botando as imagens aqui. E isso se aplica também para a criação de mundo. Cara, realmente, o tamanho do mundo que você cria importa? Tem jogo que tem cenário muito pequenininho. Tem jogo que tem cenários gigantescos, infinitos. Tem gente que joga videogame, joga no computador e fica falando, né? Ah, é um mapa de não sei quantos milhões de quilômetros quadrados. O outro, não, é um mapa de não sei. Já parou para pensar naqueles mapas da Idade Média, da Idade Antiga, ou até antes? Como é que era? O que eles conheciam? Se você pega ali os primeiros mapas, ele ia mostrar um pedaço da Europa, um pedaço da Ásia, um pedacinho da África, e aquele era o mundo inteiro que eles conheciam. Se você pegasse um mapa lá do leste asiático, você ia pegar a beirada da China, um pedaço da Índia ali, as montanhas do Tibete ali, e umas ilhas em volta, cara. Cada um tinha um alcance muito pequeno do seu próprio povo, porque você não tinha como ficar viajando demais. Então a galera só fazia mapas das partes importantes e que eles conseguiam visitar porque existiam barreiras geográficas muito grandes. Então, se você for olhar esses povos e for ver a mitologia, as histórias deles, você vai ver que são riquíssimas. E que guerras foram travadas em grande escala. E que reinos foram feitos, reinos foram destruídos. Você tem histórias completas com a galera que só tinha um pedacinho do mundo para chamar de seu. Então, quando você vai criar o seu mundo, você quer fazer um troço grandioso demais, um troço gigantesco demais, saiba que nem sempre você precisa pensar assim, tá bom? Pensa nos seus animes favoritos aí, que muitos deles vão ter um mapa bem pequenininho ali, uma região bem pequenininha que ele vai focar, e aos poucos ele vai ampliar se for necessário. Então você assiste lá como é que é, o Naruto, você vai assistir Naruto. Naruto tem ali aquela Vila da Folha, eles ficam ali e fala que tem outras vilas. Eles só vão falar lá na frente que o mapa expande. E outra, depois que eles mostram o mapa expandindo, de qualquer maneira é pequenininho, cara. O lugar ali, os caras vão a pé de um lado pro outro, 2 dias eles chegam. Ou seja, você não tem realmente grandes viagens ali. Então, sempre que você quiser montar, foca no que você quer transmitir de ideia. Foca no que você realmente quer. Quem gosta aí de Tormenta, né? O pessoal do Tormenta 20, quando a galera começou a fazer os primeiros mapas, o mapa era assim, era uma região pequena, aí eles tinham algumas localidades um pouco mais distantes e uma área toda borrada lá, que era a área de Tormenta no mapa. Eu nem lembro o nome do mundo lá. Arton. Não era Arton. Mundo de Arton. Então, assim, para que isso? Porque quando você vai desenvolver, quando você vai estruturar e você vai explorar, você realmente tem que começar de pouco em pouco. Com os jogos evoluindo, é que eles foram explorando e criando novas áreas. E é isso que você tem que fazer. Começa a planejar de pouquinho. Quando eu planejei o meu cenário, que eu uso o mesmo cenário desde que eu comecei, ele tinha um reino. Eu comecei com um reino só. Então existia um reino. Nesse reino todas as aventuras aconteciam. E ele tinha mais três áreas diferentes do reino, tá? Que era um reino inimigo do lado, um reino não explorado embaixo dele, no sul, e ao norte, depois do mar, uma ilha que se dizia que era a terra de Barbária, que era uma terra cheia de criaturas primitivas e de sociedades desconhecidas, que ali que acontecia as coisas mais estranhas. Então quem fosse para lá ia se aventurar, porque não tinha nada organizado, era o que acontecesse, era o que aparecesse. O que era organizado? O reino principal. Hoje,
esse tanto de tempo depois que eu comecei a narrar, o que eu tenho? Eu tenho 4 reinos desenvolvidos e mais alguns pontos nesse cenário que são ultra desenvolvidos. Mas isso significa que 20% do cenário está completo. O restante do cenário, o miolo que fica nessas áreas, são áreas simplesmente não mapeadas. Ah, eu quero jogar lá. Cara, você pode criar o que você quiser lá dentro, porque cabe. A única coisa que eu tenho ali é qual que é a geografia possível e talvez mais provável e o clima mais provável dali. Porque de resto, não tem nada planejado. Eu foquei no norte do continente, bem desenvolvido, com 4 reinos poderosos, no sul do continente, com 3 áreas muito bem desenvolvidas e bem menores, uma área oriental e só. Porque o mundo que eu criei era muito grande. Então, quis reduzi-lo e colocar em pedacinhos menores para não ter descontrole. E é o conselho que eu dou. Não preocupe em fazer um mundo gigantesco. Às vezes uma planície, uma floresta, uma cadeia de montanhas e algumas cidades já dá para você jogar anos e anos sem repetir as suas tramas. O D&D tem uma aventura chamada Dungeon do Mago Louco, né? Acho que é. Acho que tem. Já ouvi falar Que disso aí. que é uma aventura pronta pensada para você evoluir os personagens do nível 5 ao nível 20. E ela se passa toda dentro de uma dungeon. Acho que eu sei. É uma que tinha os mapas dela. Eram 4 encartes gigantões. E aí você tinha os níveis, né? Que ia descendo. Ou subindo, na Era verdade, frente e descendo. verso. Ia descendo, Era frente e verso. E cada um você podia evoluir, acho que era de 3 a 4 níveis, cada folha de papel. Uhum. Eu vi Era uma esses coisa mapas. pesadíssima. O amigo Então meu é uma tinha. aventura todo no Undermountain. Então, assim, ela foi sendo adaptada. Tem uma adaptação dela até para 5ª edição. Não sei se eles vão fazer para 5.5. Cara, o tamanho vai muito do que você está querendo usar, né? Do que você está querendo apresentar. O Sons of Skyrim perguntou ali, por exemplo, sobre uma aventura de navegações. Não, uma aventura de navegações você talvez precise do mapa maior, mas aí, o que são as navegações? De que maneira essas navegações vão funcionar? Né? Um mapa... Aí entra muita questão da escala, né? Se você pega um mapa de um estado, por exemplo, ou de um país menor, um país europeu, por exemplo, você consegue, com um mapa de escala razoável, detalhar estradas, cidades, até distritos ou córregos, rios e córregos, dependendo da situação, pontes, você consegue detalhar esse tipo de coisa. Se você for fazer um mapa da Europa, você não consegue mais fazer isso. Né? Talvez você consiga botar, se você for fazer um mapa específico de estradas da Europa, você vai conseguir botar as grandes estradas. Você não vai conseguir botar todas, mas você vai conseguir botar as grandes estradas, talvez. Planície, se você vai fazer um mapa floresta mundial, se você vai fazer um mapa mundial, aí você já começa a botar só o país. Você não vai botar as estradas do país. Então, assim, vai muito da escala do que você está fazendo. Né? Então, assim, a aventura de grandes navegações. Essas grandes navegações, elas vão acontecer em grandes distâncias ou elas vão acontecer em um espaço menor? O nível de detalhamento que você vai dar para aquele mapa é muito inspirado em escala. E é a mesma coisa que acontece aqui. Então, você não precisa fazer um mapa enorme se a sua aventura está prevista para acontecer ali num espaço menor. Lá no YouTube, o Mick estava falando, né, que precisa ter no mapa obrigatoriamente o que é para ser explorado na campanha. Se uma campanha é feita para Baldur's Gate, por exemplo, é provável que não seja preciso ter nada além da Costa da Espada. Sim, dependendo da forma como você faz a narrativa. Né? Ele até falou, eu até comentei. Para você fazer uma aventura como Baldur's Gate, é uma aventura pronta. É uma aventura já meio preparada. Se você fazer uma aventura sandbox, é diferente, né? O jogador vai ter aquele instinto. Se você vir para os jogadores e falar aquela região ali não dá para visitar, vai ter alguém que vai te perguntar, mas não dá por quê? Eu quero ir lá. O que tem lá? Mas por que não dá? O que tem lá? Eu quero ir lá. Entendeu? Então, assim, existe uma questão sobre você se preparar para o que você prevê, mas você tem em mente também que às vezes as coisas mudam. Às vezes acontece, a galera quer ir para outro canto, tem condição de ir para outro canto, enfim. Uma miríade de outros cenários possíveis dentro dessa situação. É bom você ter algum grau de preparo para isso. Né? Você não precisa detalhar demais,
Mas é bom você ter isso. O Mick tá falando, a forma como eu abordo na mesa é tendo um certo núcleo planejado, mesmo que a campanha tenha começado no meio de uma viagem ampla, o suficiente por caso a galera querer ir além. Além disso, eu ter mais tempo para planejar as coisas do mapa durante a viagem. Sim, isso é uma coisa que faz parte do processo. Eu vou falar um pouco sobre isso quando a gente falar sobre processos específicos de criação. Né? E aí a Tatiana está falando ali, ainda há o risco do DM elaborar todo o mapa de navegação e o jogo ser algo point crawl. Também acontece. Também pode acontecer. A gente tem vídeos sobre Hexcrawl. O Luiz fez na época. O Luiz gosta muito de Hexcrawl, da mecânica e da lógica dele, e a gente jogou Forbidden Lands aqui, uma aventura com Hexcrawl. Então, o tamanho importa no sentido de ele ser suficiente para o que você está propondo. Para você ter em mente o que você está propondo, certo? Eu vou fazer uma aventura no cenário de Earthsea, que é o cenário que a Ursula Le Guin criou. Cara, é um mapa grande. A história vai se passar em várias ilhas, tem várias coisas acontecendo, tem áreas que são de fantasia, então tem o que talvez você nem colocasse no mapa, porque é uma borda, de repente você tem que ter alguma referência do que tem por ali. O Léo Schneider estava falando que ele se inspirou nos mapas babilônicos para fazer as distâncias, para não ter a distância em escala, mas os marcos geográficos em sequência. Essa é uma forma também. Você não precisa fazer as coisas bonitinhas em escala, tá? Esse é um jeito tranquilo de você fazer. Se você não manja muito de cartografia, e a maioria das pessoas normais não manja, uma coisa que você pode fazer é isso. Você estabelece um mapa, cara. Você faz um mapa que você tem os pontos geográficos relevantes, que tem nomes. Se você quiser, você faz só um risco entre eles e você coloca assim, dias de viagem. A distância em dias de viagem andando. E aí você tem que ter em mente na sua cabeça qual é o cálculo de proporção, se a pessoa vai a cavalo, se a pessoa vai correndo, vai devagar, etc. Então, assim, você não precisa fazer nada gigantesco, a menos que a sua campanha vá se passar em uma situação em que tudo que está no mapa, todos os lugares que estão no mapa são visitáveis, são possíveis, e as pessoas têm liberdade para fazer o que elas quiserem, e é sandbox total e tudo mais. Aí talvez você tenha que fazer um pouco mais de preparo em relação a isso. Mas fora isso, não. Né? O Sons Oscar está falando, agora jogar Ravenloft porque o cenário é fechado, tem um limite de mapa, dá para fazer um sandbox controlado. Exatamente. Eu fiz um exercício tem um tempo de criar uma aventura sandbox a partir de mapa. Eu escolhia mapas para usar e fazia uma aventura sandbox a partir deles. E, cara, é muito difícil, porque quando você está fazendo um sandbox, você não tem uma proporção temporal. Então, tudo é meio condicionado. A pessoa pode ir para a área 1 antes de ir para a área 2, e se ela tiver passado pela área 1 e tiver feito X, quando ela chegar na área 2, isso aqui acontece. Se ela não tiver feito, é meio que livrinho, né? O livrinho de aventuras. Se você chegou aqui e você tem o talismã do Mago Louco, você pode entrar e você fala, eu nem sei o que é um talismã do Mago Louco. Claramente eu cheguei aqui em outra situação. Vou ter que dar um giro e passar em outros lugares. Então você vai fazendo umas coisas meio condicionadas ali. Então tem uma questão de você fazer sandbox num cenário pequeno, é mais fácil. É sempre mais fácil do que fazer em cenário grande. Para Railroad, tanto faz. Aí você go crazy. Se as pessoas não têm liberdade para fazer o que elas quiserem e sair por aí, você realmente não tem que se preocupar de fazer um mapa muito grande, não. Você faz realmente só o mapa que for necessário. E Marcelo? Bora? Bora! Vamos falar do que agora? Vamos falar de como criar o seu mundo. Olha só, é o que você fica esperando, não é mesmo? Qual que é a ideia aqui? A ideia é a gente falar um pouquinho mais detalhado o processo de criar algum tipo de parte de cenário, tá? Então não vou nem explicar demais aqui, vamos direto pro primeiro tópico, que é para deixar a coisa mais interessante. Criando uma cidade. Tem um vídeo famoso, eu acho que eu mencionei já esse vídeo algumas vezes no Papo de Mestre, mas depois eu posso até procurar o link. É do Brennan Lee Mulligan com o Matt Mercer, que eles conversam sobre world building. Infelizmente só tem inglês, mas eu acho que hoje você consegue, quem não fala inglês consegue ver no YouTube com a tradução automática lá, né? Da IA. Sobre construção de cenários. E aí eles usam um exemplo, eles falam sobre como construir uma cidade. O Matt Mercer faz, e é muito interessante porque em, 3 minutos ele constrói uma cidade a partir do nada. Mentira, a partir de recursos naturais. Ele constrói uma cidade a partir de recursos naturais. Ele fala, é uma cidade construída na beira de uma montanha que tem algum minério que as pessoas mineram lá. E aí ele explica a partir daquilo lá o que vai acontecendo. E eu sugiro fazer o mesmo, né, a partir dos recursos naturais. Então, se você... Partindo do recurso natural, você vai elaborar você vai simplesmente fazendo raciocínios lógicos de por que essas coisas vão acontecendo, né? Então, assim, eu tenho, por exemplo, eu vou fazer uma cidade, esse exemplo, à beira da montanha.
e essa montanha tem um minério que é importante, relevante, é valoroso. As pessoas gostam ou precisam desse minério a ponto dele valer muito dinheiro. Beleza. Então quer dizer que as pessoas têm motivo para se deslocar para lá. Faz sentido que as pessoas se desloquem para lá em grandes quantidades a ponto de formar um assentamento ou uma quantidade grande de pessoas. Perfeito. Isso já é um caso. Elas vão produzir aquele recurso e elas querem revender. Se elas vão revender esse material, em algum momento eu vou ter que ter uma organização. Primeiro que eu vou ter uma organização de mineradores. Em algum momento alguém tem que organizar essa bagunça. Né? Então, tem um monte de gente produzindo recurso, um monte de gente minerando. Em algum momento essas pessoas talvez se organizem para autoproteção, para evitar conflitos, para evitar problemas e tudo mais. Então é provável que dali a pouco eu tenha uma guilda de mineradores. Né? Essas pessoas podem ser muito boas em minerar, mas elas talvez não saibam vender as coisas. Então é bem provável que eu tenha mercadores que vão aproveitar que esses minérios precisam ser revendidos para se tornarem os intermediários nesse processo. Vai ter um comércio, isso vai fortalecer a galera que for para lá para se tornar mercador. Então aquilo ali já começa a desenvolver um comércio. Se tem comércio e tem dinheiro circulando, provavelmente você vai ter ladrão. Provavelmente você vai ter gente querendo cometer crimes para roubar, seja o minério, seja o recurso. Daqui a pouco você tem ladrões circulando, você pode ter uma guilda de ladrões, o que eventualmente vai levar à criação de uma guarda, de uma milícia, para proteger as pessoas naquele lugar. Esse tanto de gente vivendo naquele lugar, você precisa de água, você precisa de comida, as pessoas não comem minério, as pessoas não bebem minério. Você precisa de água, você precisa de comida, você precisa de roupa, você precisa de ferramentas. Então você começa a estimular outras atividades econômicas naquela região. Então, uma cidade de minerador é bem provável que ela tenha uma guilda de mineradores, que ela tenha uma guilda de mercadores, que ela tenha uma taverna, porque se você tem mineradores, se você tem gente que está sempre entrando e saindo da cidade, elas vão precisar de hospedagem temporária. Então você começa a elaborar a partir daquilo ali e logo você tem uma estrutura relacionada àquilo. Rapidinho você já está pensando numa cidade, né? Então, o caminho é sempre pensar no que leva as pessoas àquele lugar para começo de tudo, né? Por quê? Voltando aqui, a gente estava falando no chat mais cedo ali. Né? O Léo Schneider estava falando que a aventura dele, a questão importante na cidade é quem controla a navegação e o comércio e tudo mais. Quem controla a navegação e o comércio provavelmente está relacionado ao fato de que aquela cidade, talvez ela não tenha uma profusão de produção de recursos naturais, mas ela goza de uma posição geográfica favorável para transportar aquilo. Então você vai ter cidades que não produzem recursos naturais, mas cuja posição geográfica é estratégica, é muito favorável para que eles façam comércio nos lugares. Então, beleza, a montanha que produz minério, ela fica longe do rio, que é o caminho mais rápido e fácil para escoar aquela produção para algum lugar. É provável que naquele rio alguém vá se estabelecer para ter um local confiável para o minério chegar e dali partir em barco. O cara vai criar doca, o cara vai criar estaleiro, os caras vão criar hospedagem, os caras vão ter que ter uma guarda para proteger aquele processo, vai ter um comércio, vai ter o transporte também vai ser uma atividade econômica. Então, dali a pouco uma cidade gera outra. Já tem uma outra cidade formada no ponto mais próximo dali do rio para permitir o escoamento daquele material. Dali a pouco a distância entre essas duas cidades é grande. E surge uma cidade no meio que se beneficia deste comércio, que se beneficia deste transporte, né? Ou ela se beneficia do fato de que ela fica no meio e ela produz um material que os dois precisam. Os dois precisam de comida e perto da montanha não tem áreas agricultáveis suficientes, nem perto do rio suficiente. O rio não produz um material específico. Então, assim, você começa a elaborar uma cidade, dali a pouco você está elaborando duas, dali a pouco você está elaborando três, dali a pouco você está elaborando um reino. Então, quando você começa com uma cidade, tudo isso começou com um recurso natural. Eu dei um exemplo de ferro. Mas pode ser qualquer outra coisa, né? Pode ser pastagem. Então, aquela cidade, ao invés de ter mineradores, ela vai ter criadores de gado, por exemplo. Então, ela vai ter toda uma lógica relacionada à criação de gado. O pessoal que produz gado, talvez não precise tanto de outras pessoas produzindo comida naquela região. Mas, cara, aquilo vai dar origem a uma indústria de curtume, por exemplo. Né? Os caras criam ovelhas, pode dar origem a uma indústria de tecelagem. Então, é provável que essas coisas... Você tem sinergias econômicas que vão acontecer nesses lugares, certo? E isso vai acelerando os processos. Então, é basicamente... Pode parecer se falar isso, mas é basicamente um processo de raciocínio lógico criar uma cidade. Né? Você pensa na origem dela. Por que aquela cidade existe ali? O que leva as pessoas a quererem morar ali? Depois que você faz isso, você começa a produzir raciocínios. As pessoas que moram aqui, o que elas precisam para viver? O que elas ganham vivendo aqui? O que elas fazem? E isso vai gerando toda uma cadeia de elementos. Você tem isso, tem aquilo, você tem aquilo, tem aquilo outro, você tem aquilo outro, tem tal coisa. E dali a pouco você já tem uma estrutura formada. Tem roupa,
Onde tem roupa tem sapato. Onde tem roupa e sapato tem costura. Onde tem sapato, roupa e gente tem cavalo. Onde tem cavalo tem ferraria. Onde tem ferraria tem uma pequena forja. Tem panela. Então você tem uma série de coisas que você vai acumulando. Ai, mas como é que eu faço isso? Mas como é que eu... Primeiro você treina. A primeira coisa que você faz é treinar. E a segunda coisa que você faz é dar uma andada na sua cidade, tá? Se você mora numa cidade pequena, é melhor ainda para ver esse tipo de coisa. Vai até o centro, vê como é que está a disposição das pessoas. Por que no centro você acha serviço e nas beiradas as pessoas moram? Por quê? Porque é muito mais fácil as pessoas saírem da beirada e ir pro centro do que as pessoas estarem no centro e ficar viajando a cidade inteira dando circo, dando volta para comprar coisa. Então são coisas que você tem que imaginar. Como que essa cidade vai ser montada? Como que ela vai permear os recursos dela? Você faz uma cidade do lado da montanha que você tá tendo a mina? Dificilmente, cara. As cidades não ficam grudadas nas montanhas, as cidades não ficam grudadas na mina, a cidade não fica grudada na plantação. Você tem que ver que existem certos recursos, existem certas proteções. Os donos da terra, os lords, seja lá quem for, tem isso aí para manter. Como que você vai fazer essa estrutura da pessoa que trabalha e vai até lá? Como que essas pessoas saem de lá e voltam? Quais são os caminhos? As ruas são pavimentadas ou não? Quer dizer, é uma cidade rica o suficiente para botar bloco de pedra no chão para que as pessoas possam andar fora da lama? Ou é uma cidade que não tem, apesar de ter muito dinheiro correndo, não tem como ela aplicar nesse tipo de recurso, ou esse recurso não é nem importante? Porque às vezes a cidade só serve para que ela funcione. E isso é muito comum. Isso é muito comum. Então, cara, construir é legal, eu fico imaginando, eu faço as coisas muito, porque é de experiência também, né? Quando eu tô narrando, eu faço isso muito rápido. Eu já consigo setorizar, eu já consigo imaginar por causa de vivência. Lógico que estudar e trabalhar na área de engenharia ajuda um pouco, né? Porque a gente acaba estudando urbanismo, a gente acaba estudando esse tipo de coisa. Então, ajuda, mas você pode treinar isso daí. E você pode se virar e fazer igual o Salada falou, cara. É questão de lógica. É raciocínio lógico. Se tem alguém ali, ele tem necessidade. Se ele tem necessidade, tem que ter um lugar ali que presta essa necessidade para ele. A sanar a necessidade dele. E por último, pensa nos recursos de infraestrutura também, tá? Tipo, toda casa construída tem um telhado, certo? Esse telhado pode ser de palha, ele pode ser de telha, pode ser de um monte de coisa, de pedra. Mas se a água bater no telhado, ela vai para onde? Ela vai para o chão, não é? Qual que é o chão da cidade? Não são as ruas? Essa água das ruas vai para onde, cara? Ela escorrega no meio da rua, ela vai para os cantos, a gente tem bueiro, a gente tem um sistema de esgoto na cidade, a gente tem um sistema de drenagem. Os rios, eles passam onde nessa cidade? Esses rios, eles são margeados, ou seja, eles são mais ou menos no nível do chão, ou é igual no Japão, às vezes, dependendo da cidade lá, que o rio ele fica muito abaixo do nível da cidade. Então você tem ruas e esquinas e bairros que ficam muito alto em relação ao rio e tem que criar pequenas pontes para passar sobre eles. É igual Veneza, por exemplo. Então são coisas de infraestrutura que você também tem que prestar atenção e que pode enriquecer muito. Eu aconselho sempre, se a cidade for grande o suficiente para ter um sistema de esgoto, coloque um sistema de esgoto. Porque sempre dá ótimos plots de aventura lá. É isso. Ok, Ju? Você parte do micro e vai expandindo pro macro. Tá expandido para o mar. No final você vai ver, você já elaborou um pedação da cidade e nem viu. Então vamos seguir. Vamos seguir porque agora, criando um ambiente selvagem. Cara, o ambiente selvagem parte do mesmo princípio, tá? Não pensa que é diferente, não. A diferença é que a estrutura é diferente de uma cidade em relação ao ambiente natural. O que preza do ambiente urbano é o esforço, vou falar esforço humano, tá? Mas pode ser qualquer das espécies aí que criam cidades. Mas ele passa pelo esforço dessa sociedade. Então a sociedade transforma o ambiente, cria-se um novo ambiente naquele local e o que era inclinado fica plano, o que era irregular se torna regular, o que era inóspito se torna mais aconchegante. Então a cidade é nesse parâmetro.
E quando você chega no ambiente selvagem, como que você vai pensar isso daí? Primeiro, você tem que pensar na área que ele vai ocupar. Se ele é uma área grande ou uma área pequena. Por quê? Quando você tem uma área muito pequena, num ambiente selvagem de uma área muito pequena, significa que o que vive ali é muito influenciado pelo clima daquela região, tá? E se você tem uma área muito grande, um ambiente selvagem de área muito grande, possivelmente o clima daquela região depende muito desse ambiente. Tá, se é um ambiente muito seco, a gente não teria uma floresta tropical no ambiente seco. Então a floresta depende desse clima. Concordo. Mas você também não vai criar um ambiente tão desigual assim. Se a floresta cresceu porque você tem um ambiente que não é tão seco, significa que a partir do momento que estabeleceu-se vegetação, recurso hídrico suficiente e cresceu uma floresta ali, essa floresta vai fazer mais influência no clima do que o clima influenciando a floresta. Então vamos pensar aqui como que você vai fazer. Pensou primeiro no tamanho da área, tá? O que seria um ambiente selvagem de tamanho pequeno? Você pode fazer um bosque, por exemplo, você pode fazer uma campina, uma região entre os morros, uma região entre montanhas, uma planície, uma depressão ali, um lugar mais baixo um pouco que o rio, uma região de lago. Você pode fazer uma região mais contida e que você consegue atravessar ali em um dia de viagem. Um dia de viagem dá entre 20 e 40 quilômetros, assim, nas pontas mais distantes uma da outra, tá? Um diazinho você passa ali. Ah, mas se eu tiver de cavalo, você passa mais rápido, tá? E um dia de viagem também não é 24 horas de viagem, não, tá? Você tá aí anotando? Anota aí, ó. Um dia de viagem a gente calcula umas 6 horas de andança, tá? Umas 6 horas de andança. Porque se a pessoa tá andando normalzinha sem parar, 6 horas de andança, 36 quilômetros. Então é mais ou menos uns 30 quilômetros. Se ela tá de cavalo, pode variar de 45 a 60 quilômetros, que é o que ela anda num dia, tá bom? Agora, se você vai fazer uma área de selvagem grande, é um pequeno deserto, é uma tundra, é uma região montanhosa, é uma floresta. E aí você começa a ter uma distância interna muito longa para você percorrer. E quando você tem distâncias muito grandes, você já começa a ter não só a questão da dificuldade de você passar pelo terreno ser difícil, como também na questão da orientação das pessoas. Tinha uma piada antiga que eu era moleque, eles falavam, né? Até onde o cachorro entra na mata? Aí a resposta é: o cachorro entra na mata até a metade, porque depois da metade ele tá saindo. E isso a gente fala para um terreno pequeno. Que qualquer lugar que você for andar ali, meu amigo, é questão de um dia, pelo menos, você já atravessou ele. Então, questão de horas, para qualquer lado que você for, você já tá saindo. Quando você vai chegar numa área muito grande, um deserto grande, ou uma floresta grande, você não só tem o problema da dificuldade de você ter essa locomoção, porque os terrenos selvagens geralmente eles têm um formato diferente, ele não é como as cidades que são transformadas para trazer conforto, como você também tem essa dificuldade de orientação. Mas vamos imaginar então o ambiente para você ter essa noção. Bora lá. Vamos pensar no... Fala aí, Salada. Escolhe um ambiente selvagem pra gente montar aqui agora, ao vivo. Agora, neste momento? Agora. Savana. Savana. Cara, savana, pra quem não conhece, é tipo um cerrado nosso aqui no Brasil, tá? Quais são as características básicas da savana? A savana, ela tem uma grande quantidade de gramíneas. Isso foi combinado com o Salada ou não, tá? São áreas grandes de gramíneas, com árvores de menor porte, com geralmente um tronco mais grosso e mais resistente, tá? Elas estão acostumadas a passar longos períodos de seca e também a ter uma quantidade de vida selvagem grande, de pequenos, médios e grandes animais. Junto desse ambiente, em determinados locais, você tem uma aglomeração de vegetação, como se fosse bosques, tá? Por que esses bosques? Porque eles são bolsões de umidade. Vamos falar disso logo mais. Então, o que você tem na savana? Primeiramente, grandes áreas abertas com poucas árvores, muita planície, e em determinados locais,
bolsões de vegetação. Poxa, como funciona então a questão da água nessas regiões? Normalmente a savana tem uma quantidade boa de água, só que ela não é uma quantidade distribuída demais. Então existem rios que são sempre ali alimentando essa região. Existem alguns centros de aglomeração de água, pequenos lagos, e você tem muitos córregos e muitos rios que são os rios perenes. Perene não, é o... É que é? Perene é permanente. É o contrário. Temporários. São temporários, mas tem uma palavra, tá? Eu esqueci. A audiogeografia falhou aqui. Você pediu muito. Falhou aqui a audiogeografia. Então você tem muitos rios e muitos córregos que secam no período temporene, o MHG temporene, sazonais, tá? Então você tem muitos rios e muitos córregos que secam durante os períodos mais secos. Então você tem ali naquele ambiente uma grande concentração, uma grande movimentação das criaturas conforme as épocas do ano. Quais épocas do ano? As estações. Normalmente a savana não se importa muito com frio ou calor, ela se importa mais com a umidade. Quando você tem chuva, os rios enchem, os córregos enchem, os rios menores correm, e ali a grama, os gramíneas, as moitas, elas criam mais vida, elas dão os frutos e tudo mais. E quando você tem a parte seca do clima, você tem o contrário. Então as moitas secam, as árvores ficam mais secas e a grama fica mais rente e tudo mais. Bom, a gente já começou a planejar esse ambiente. Tá? Como é que funcionam os animais? Os animais que você tem ali, você tem os grandes animais que dominam as áreas abertas e os médios e pequenos animais que dominam parte das áreas abertas e as áreas fechadas. Quais animais? Aí vai depender da geografia que você está usando, dos animais que você quer colocar e das criaturas que tem no livro dos monstros. Tá? Se você estiver lá na África, você vai colocar hipopótamo, crocodilo, leão, guepardo, elefante, rinoceronte e o que você quiser. Se você estiver aqui no centro-oeste, você vai colocar porco do mato, gato do mato, onça, agora, né, que tem o javali, você vai colocar esses bichos daqui. E é só povoar. Como? Nem sempre enchendo o lugar desses animais, mas também sempre deixando eles presentes de alguma maneira. Ok? E qual é o tamanho que você vai colocar um ambiente desse de savana? Como eu falei, se for um ambiente pequeno, ele é só uma pequena parte ocasional desse ambiente. Então você não precisa ter muita escolha. Agora, se você vai colocar uma região bem grande de savana, coloca ali algumas centenas de quilômetros, pelo menos, para você ter uma área grande para ser explorada. Outra coisa legal que você tem em área de savana, geralmente, é que o terreno é mais antigo, tá? O terreno é mais antigo, o clima normalmente ele é tropical ou equatorial. Você tem uma quantidade de vento muito grande, ou seja, as rochas elas são bem desgastadas e possivelmente você vai ter ali planaltos e montanhas muito baixas, porque a ação do tempo já passou e já levou e já influenciou muito esse ambiente. Rendeu? Ficou bem descrito aí, senhor Salada? Porra, não tem nem o que falar. Né? O cara explicou, vocês sabem, galera, como é que funciona, por que o vermelho tem tanta informação sobre savana? Isso mesmo, arcabouço geográfico. Arcabouço geográfico, exatamente. Você tem que ter prestado atenção na sua aula de geografia para você saber tudo isso na hora de construir seu cenário. Ou então ter acesso à internet e pesquisar rapidinho ali na Wikipedia. Cara, pesquisa lá, cara, você vai ter só vantagens. Ah, mas a Wikipedia não é o suprassumo da informação mais. Não, cara, mas já vai te dar um norte. Você vai pesquisando em outros locais. Eu prefiro 1000 vezes a Wikipedia do que perguntar qualquer coisa para um IA. Tem nem comparação. Mesmo porque aí a mente, né? Eu tava falando aqui, ó, coisinha. Vou até mudar a tela aqui, ó. Coisinha antes da transmissão. Vocês viram que nós enrolamos um pouquinho. Nossos sistemas aqui, eles começaram a não colaborar. Nosso sistema de transmissão de câmera, ele não estava conectando. Aí eu não estava conseguindo, eu fiz limpeza de cache, eu fiz um monte de coisa aqui e não estava dando conta. Aí eu cheguei
Cheguei na IA, falei, ó, cara, eu não vou ter tempo de pesquisar, vou na IA que é mais rápido. Coloquei, falei assim, ó, IA, nosso sistema de câmera aqui, que é tal, não está funcionando, não consigo acessar, a tela fica em branco. Como eu faço para reconfigurar ou achar a falha? Aí a primeira sugestão da IA é, entre no sistema que você usa para as câmeras e verifique se há bloqueio. Pô, eu acabei de falar que o sistema de câmera não acessa, e a primeira resposta da IA é: entra no sistema para ver. Ou seja, cara, não confia plenamente Quem na IA, poderia não. imaginar que a IA ia te enrolar, né? Não é? Não confia plenamente na IA, não. Qual que é a pergunta ali do. Ah, é o Salada falando isso é bicho pra colocar na. Não, é porque ele tá falando ali no RPG, Gorgons, Leoninos, Esfinges, Grifos. Eu imaginei se ele tava pensando em animais que você colocaria numa savana. Qual que é o. No livro lá, ele mostra qual é o ambiente que você usa pra colocar a criatura, tá? Savana geralmente é planície e lugar seco e quente. É, Então, planície, seco e é quente. mais planície, mas como a savana também, ela às vezes tem uma estrutura montanhosa ali por perto, tem as áreas de mistas, vamos dizer assim, as áreas em que você faz sentido você ter uns animais de montanha, entendeu? Então, sei lá, Outra uma coisa legal. mantícora. Outra coisa legal que eu tô pensando aqui enquanto a gente tá falando, eu vejo essa imagem, eu tô vendo ali duas cachoeiras e a água correndo, tá? Outra coisa legal de você pensar é o fluxo da água, tá? O fluxo da água. Porque o formato dos rios depende da quantidade de água que desce. Se você tem rios muito caudalosos, igual o Amazonas, e é uma planície, você vê que ele fica serpenteando. Se você pega os rios que são muito caudalosos, mas o terreno não é tão plano, você tem muitas quedas, você vai ter geralmente os rios mais retos, onde a água vai mais rápido, tá? Então você tem essa diferença também. Pesquisa, e eu aconselho quando você for fazer, tipo, eu quero montar um deserto. Vai lá e pesquisa os maiores desertos, os desertos mais quentes ou os desertos mais úmidos, e aí você pega ali, a partir dele, você olha mapa, olha tudo e faz a sua xerox aí pro seu jogo. Podemos seguir? A Tatiane tá falando ali, ó. Você falando com a IA me lembrou o clipe que a Body Count fez pro cover de Institutionalized. Eu não sei. Eu parei não na sei IA. absolutamente nada do. Body Count é uma banda, eu sei. Ó, já tô Quer dizer, sabendo, tá sabendo mais que eu. Explica pra nós direito, Tatiana. Eu presumi que seja uma banda, porque é uma banda que fez o cover, né? É porque nós somos pessoas idosas e as coisas que a Não, gente mas eu sabe... acho que não é coisa nova, não, cara. Ah, depende do Marcelo. Eu sei que você é um cara idoso, mas tem coisa que não é nova. Institutionalized não é a música do Suicidal Tendencies? Bom, enfim. Zebracórnio, os caras na Twitch, o papo aqui tá zebracórnio. Zebracórnio. Não é? Vamos seguir. Vamos seguir. Vamos falar do que agora? Criando ruínas. Criando ruínas. Caralho, agora que eu tô vendo a hora, a gente vai ter que dar uma acelerada, hein? Opa! Que a gente não chegou nem na metade ainda. Ruínas são sempre um elemento de lore, são sempre um elemento de história. Então eu sempre gosto da ideia de você criar, se você vai apresentar uma ruína para os seus jogadores, aquela ruína ela tem uma história. É muito estranho você simplesmente falar assim, tem umas ruínas aí. Também porque, na minha cabeça, o jogador cujo personagem chega numa ruína e que não fica curioso sobre por que aquilo é daquele jeito e tá ali, também tá cagando feio no rolê. Então, sempre que eu vou apresentar uma ruína, eu gosto de usar isso para aproveitar e pensar um pouco na história do cenário. Né? Então, por que aquilo ali tá em ruína? Então, aí são as 3 perguntas básicas que você vai fazer se você for pensar em uma ruína, que é o que era, o que houve e o que ficou. Isso é o básico. Você pode começar, você não precisa fazer nessa ordem. Você pode começar pelo final. Né? O que ficou? Então, assim, quando a gente está falando em ruína, a gente está falando o que é a ruína. É igual nessa imagem aí, meia dúzia de pedras, meia dúzia de paredes. É um castelo abandonado. É um castelo que está arruinado, ou seja, ele está em processo
de se transformar em uma ruína, mas ele ainda tem estruturas mais ou menos estáveis, né? Aquela velha pergunta, é uma ruína. Essa ruína ainda serve, de alguma maneira, de proteção para as pessoas poderem fazer um descanso, por exemplo, né? E aí, quando você vai pensar, depois de você pensar em o que sobrou de estrutura, o que sobrou naquele local, você vai ter que pensar em o que houve. E isso é uma coisa que afeta todo o resto. Então, assim, são as ruínas de um castelo. Esse castelo foi abandonado por quê? Esse castelo foi destruído numa guerra? Ele foi bombardeado? Ele foi invadido? As pessoas foram mortas? Por que uma estrutura como um castelo, que é uma estrutura grande, relevante, cara, difícil de construir, por que ela não é ocupada? Esse é um ponto. Eu estou pensando num cenário de fantasia medieval. As pessoas chegam numa ruína de um castelo. Por quê? Por que esse castelo está em ruínas? Por que as pessoas que criaram esse castelo abandonaram esse castelo? Elas morreram? E aí ninguém herdou? E ninguém quis tomar posse desse castelo? Por que ele chegou daquele jeito? E aí o que houve, muitas vezes, é o que vai determinar o que ficou. Né? O castelo foi bombardeado durante a guerra. O castelo foi atacado por um dragão. Bom, então eu já sei, na hora, se ele foi atacado por um dragão, eu já sei que o que ficou vai ter marcas de sopro, pode ser um sopro de fogo, um sopro de ácido, um sopro de alguma coisa, dependendo do dragão que tiver feito aquilo. Ele vai ter partes destruídas, talvez por um confronto físico, por uma criatura batendo com uma garra, com uma cauda, pisando, subindo. Vai ter partes que não. Então, você começa a elaborar naquilo ali e aí você volta ao que era. Então, assim, beleza. Vocês chegaram numa ruína. É um castelo que está pela metade, a torre principal desmoronou, mas a parte principal do castelo ainda persiste. Alguns quartos sobrevivem. O castelo não tem mais mobília, porque esse é outro ponto. Porque o castelo foi desocupado de maneira rápida, as pessoas fugiram desse castelo e não puderam voltar. Quando elas não... Isso faria sentido você ter mobília, mas há quanto tempo esse castelo está abandonado? Essa mobília era valiosa? Por que essa mobília não foi roubada? Por que outras pessoas não chegaram e roubaram essa mobília? Não, a mobília foi... A mobília foi roubada. Beleza, a mobília foi roubada. Então, as pessoas se sentem confortáveis de vir até aqui e roubar as coisas que estavam aqui. Não tem ninguém para proteger. Então, você percebe que para elaborar um pequeno, que às vezes é só uma coisa que você vai usar para um encontro, uma questão que você vai descrever ali rapidamente, você não é obrigatório, você não precisa fazer isso, mas pode ser uma oportunidade de você elaborar um pouco mais sobre aquilo, né? Essas ruínas são ruínas naturais ou artificiais? Voltando àquilo que eu falei, na parte do que houve. É porque esse era um castelo que foi abandonado, as pessoas que moravam ali foram embora, então ele não tem mobília, as pessoas levaram o que podiam e deixaram aquele prédio daquele jeito. E aí o prédio foi sendo arruinado pelo tempo e pela falta de manutenção? Ou é artificial, ele foi danificado deliberadamente, por exemplo? Né? Não, houve um terremoto e é por isso que as pessoas foram embora, porque o castelo já não era mais confiável, o que ficou ali foi só o que sobreviveu ao terremoto. É uma possibilidade. E aí, por último, quando a gente, novamente, como a gente está falando em RPG, a gente está falando em cenários de fantasia medievais, efeitos mágicos especiais que existem naquele lugar, criaturas, né? Por que aquelas criaturas que estão ali, existem ali, estão ali? Por que elas não vão para outro lugar? Pode ser que elas estejam procurando abrigo, pode ser que sejam criaturas mágicas e elas estejam relacionadas de alguma maneira ao que aconteceu naquele lugar, ou elas causaram o que aconteceu naquele lugar. É uma ruína assombrada, ok? Ela passou a ser assombrada depois, ela se tornou assombrada antes e por isso ela virou uma ruína, as pessoas abandonaram por causa dos fantasmas. Ela se tornou assombrada durante o processo de se tornar uma ruína, porque o castelo foi atacado, as pessoas morreram e aí elas ficaram lá como fantasmas. Então, percebe que para uma pequena coisinha, você já consegue criar uma grande quantidade de informação que não precisa estar vinculada só à ruína. Você pode pensar em outros cenários, né? Você pode expandir aquilo. Esse castelo era o castelo de um nobre. Por que o nobre foi embora? Por que ele foi? Esse nobre foi exilado. Eu já estou criando uma história que vai além da ruína, mas a ruína me serviu de base para aquilo. Esse castelo foi abandonado. O nobre que vivia aí traiu o príncipe e foi exilado com a família dele. Perdeu o direito de usar o castelo e foi uma traição tão vigorosa que o príncipe determinou que aquele lugar não poderia ser ocupado, que era para aquilo ficar em ruínas como símbolo do que aconteceu. Pronto, já tem, então agora eu já tenho toda uma dimensão política relacionada àquilo. E você vai expandindo a partir daquilo ali. Tem algumas coisas bacanas para ruína, mas antes eu vou fazer uma proposta aqui para o Sr. Salada. Sr. Salada, como a gente teve os problemas iniciais, você falou que a gente já falou há muito tempo, nós podemos partir esse papo de mestre em 2, hein? Você que sabe.
Então, a gente vai tranquilo aqui. Já estabeleceu a Tá. meta aqui, que vai dar para fazer os dois, porque tinha um assunto que eu tinha cortado e ele volta pro próximo. Então, vamos continuar. Coisas interessantes sobre ruína, tá? Primeiro, quanto tempo demora para uma construção ficar em ruínas? Segundo, como que acontece a deterioração da ruína para se transformar na ruína? Terceiro, se aquele lugar era importante para ter alguma coisa ali, por que hoje ele não é importante mais? São perguntas boas. Então, primeiro, quando você faz uma construção, ela tem elementos que são as bases para que ela fique inteira. Quais são as bases mais importantes para que uma construção fique inteira? A fundação dela, a sustentação dela e a cobertura dela. Essas três são as três partes mais genéricas que você pode considerar na construção. Ai, mas eu estou estudando aqui, eu faço faculdade de engenharia, tem muito mais coisa. Tem, cara. Estamos generalizando. Isso aqui é para jogar RPG, não é para você fazer o curso de engenharia, tá? Então você tem as fundações dela, você tem a estrutura que deixa ela em pé e a cobertura. Se o lugar não foi, igual o Marcelo falou, foi arruinada artificialmente, ou seja, não foi um dragão, não foi uma guerra, não foi um terremoto, não foi alguma coisa que aconteceu, foi abandono. Esse abandono, ele provoca o que a gente chama de dano por falta de manutenção. Quando você está ambientado ali, você limpa, você cuida do telhado, você troca as portas e janelas, você faz esse tipo de coisa. Quando você abandona, a telha se solta, a ventania leva umas telhas embora, a chuva cai, a água desce, o madeiramento começa a apodrecer. Então você começa a ter, primeiro, a água infiltrando pelo telhado. A água infiltrando pelo telhado vai prejudicar a cobertura e vai prejudicar as lajes que são feitas de madeira. Essa água vai escorrer pelas paredes e ela gradativamente ela vai lavar essas paredes e puxar um pouco do que junta as pedras. Tá? Com o tempo passando, algumas décadas, e eu estou falando aí de 20 anos, 30 anos, grande parte do telhado já caiu. A queda do telhado pode provocar a queda das lajes, porque agora a madeira está exposta ao tempo. E isso vai fazer com que o peso da estrutura não seja distribuído da maneira correta. A madeira cai, ela bate nas paredes, ela vai deixar tudo mais frágil. Sem manutenção, exposta ao vento e à chuva, você começa a ter esse rejunte que une as pedras desgastando. O próximo passo são vidros, madeiras e aberturas. Janela, porta. Isso tudo vai começar a quebrar, vai começar a se desfazer e você já vai ter dificuldade de fechar mais os ambientes. Você vai ter mais vento e você vai ter mais chuva. Por último, você vai ter a queda das paredes. Elas caem de pouco em pouco, as mais frágeis para as mais firmes. Tá? E por último, você tem a base. Então você vai lá nos sítios arqueológicos de Roma, do Egito, da Grécia, lá na China, com aqueles palácios imperiais que eles acharam lá enterrados e tal. O que você tem é que a fundação, a estrutura mais baixa enterrada na terra, está quase inteira e você tem pedaços de parede e dali para cima tudo já se foi. Então é assim que você começa a imaginar essa progressão das ruínas. E por último é o porquê que ao MHG, o cimento que regenera. Cara, isso é difícil de fazer, cara. Os romanos faziam, mas também é só, tá? E a galera não fazia isso, não. Mas enfim. E o lugar? Por que o lugar deixou de ser importante? Aí você tem que pensar naquilo que a gente falou ali atrás. Poxa, era um lugar que não tinha recurso, porque se tivesse recurso estava habitado. Poxa, é um lugar que não manteve a situação em seu auge. Ou seja, se era uma mineração que era ali, provavelmente acabou o recurso. Porque ela não necessariamente era boa de água e de alimento. Se é uma região de fronteira, a fronteira pode ter mudado. Já não condiz, mas já não existe lógica de você manter uma fortificação ali com muita gente para defender nada. Então isso pode ser movido. Ou você pode ter simplesmente a perda funcional daquele lugar. Se você vai lá na Grécia, você vê que tem muitas ruínas da cidade próximo à cidade.
É porque aquela área simplesmente deixou de ser explorada, ela não serve mais, ela não funciona mais, e o que está ali foi abandonado. É mais ou menos igual você ir em alguns lugares da cidade de São Paulo, simplesmente tem um monte de prédio vazio lá que ninguém cuida. Por quê? Porque ele perdeu a função. Então planeja direitinho e vê como funciona a evolução da sua estrutura, porque a partir do momento em que você vê isso daí, você começa a planejar como você usar. Por exemplo, poxa, já roubaram os móveis todos aqui, já roubaram tudo que tinha de importante aqui. Significa que não tem criaturas difíceis de enfrentar ali, significa que ela não está sendo protegida por nada. Ah, não, mas peraí, ela tem o subterrâneo dela. Aí o subterrâneo dela, ela tem criaturas lá. Se ninguém rouba as coisas do subterrâneo, significa que o subterrâneo é bem defendido e pode ter coisas importantes. E como eu falei, de cima para baixo, o subsolo é o último a sofrer as consequências. Então ali você vai ter estruturas mais inteiras, que é onde a gente coloca as masmorras e dungeons. Ah, então nós vamos para lá e lá era o quê? Lá era um ponto de observação. Então ainda é um lugar bom de você vigiar, apesar de não estar sendo usado, é um ponto de observação ainda legal de ser usado. Ah, era um antigo templo de uma religião que não existe mais e nenhuma outra religião tomou conta. Então você ainda tem um significado ali em cima que você pode explorar. Vai juntando isso tudo, você tem muita lore para explorar. Ok? Eu explico a parte de lore, Vermelho explica a parte de quem fez engenharia. Olha só. Vamos seguir. Criando um mapa. Esse daí que eu coloquei é um mapa de um dos reinos que eu falei, tá? Ele não foi o primeiro reino. Ele foi o último reino criado, dos 4 reinos principais. E esse mapa foi criado com a plataforma chamada Incarnate. Eu pago o acesso dela, não é tão caro não, mas também não é barato. Mas ela é muito boa. Tá? E para você montar um mapa, você tem que ter algumas preocupações que são difíceis de você regrar, tá? Porque nem todo mundo tem uma noção boa de geografia, de cartografia, etc, etc, etc. Então, eu tenho, por exemplo, dificuldades muito grandes de estipular distâncias. Eu tenho essa dificuldade. Então, meus mapas ficam tudo muito longe, as coisas umas das outras. Eu acho que viagem pode acontecer. E eu já vejo gente que tem muita facilidade de fazer coisas muito próximas. Mapas com condições muito próximas, tá? Então, para você criar um mapa, você tem que juntar tudo isso que a gente falou aqui e começar a distribuir isso de acordo com a necessidade e com a orientação que você quer indicar. Como que eu fiz o mapa? O que que eu imaginei no mapa? A primeira coisa que eu imaginei para esse mapa aí, para essa região, foi aquela montanha central. Aquela montanha central foi a primeira aventura neste reino. Foi uma que aconteceu naquele lugar onde tem um dragãozinho voando ali no meio. Então ali foi o que eu imaginei. Uma cadeia de montanhas gigantesca, onde o pico dessa montanha você não consegue ver porque ele está sempre nublado. Questão de quilômetro de altura mesmo, é muito elevado. E em volta dessa cadeia de montanhas nós temos bosques e um grande lago. Tá? Esse foi o primeiro ponto. Quando eu pensei nisso, eu pensei, poxa, mas eles estão aventurando nessa montanha por quê? De acordo com a história dos próprios jogadores, foi um one shot que eu narrei, que inclusive a Fê jogou. A Fê jogou isso aqui. Eles vinham de uma cidade grande e um dos jogadores falou assim, não, então é a capital do reino lá. Então beleza, então essa montanha é próxima da capital do reino. Então eles fugiram porque eles queriam ir para um lugar para se tornar heróis, eles queriam ser conhecidos para explorar essa montanha. E de acordo com a maioria dos votos, na nossa combinação ali no momento zero da sessão one shot, é porque as lendas diziam que um grande dragão dormia nessa montanha. De vez em quando aparecia um dragão menor para cá ou para lá, mas existia um grande dragão. E eles queriam ir lá ver este dragão e roubar pelo menos uma moeda do tesouro para falar que o dragão era de verdade. Então, foi colocada a capital do reino ali do lado. A partir daí, eu comecei a distribuir a questão da geografia e imaginar quais são os cortes que esse reino tem que ter, como que funciona a topografia dele.
Para ele ser cercado por rios, existe uma necessidade gigantesca da água escoar. Então a água tem que vir das nascentes, e como esse reino era um reino que eu queria que ele fosse bem montanhoso, eu coloquei que a maioria dos cursos de água, eles vão nascer das montanhas de degelo ou próximo das montanhas, escoando para lagos. Aí é só você olhar os mapas e ver mais ou menos como é que funciona, e você consegue fazer essa distribuição. Junto dos principais locais de água, eu distribuí os principais bosques. Então você tem florestas e bosques sempre margeando as águas e as montanhas, porque sempre vai ter água perto das montanhas. A partir daí, eu crio os elementos de planície, que ficam entre as montanhas e ficam entre as florestas. E é onde você tem as planícies e vales. E nesses locais mais planos foi onde eu setorizei as cidades e as rotas e as estradas. A partir daí você faz toda a medição de até onde vai o seu reino, até onde são os limites e onde ficam cidades e vilas, e a partir dali você vai começando a distribuir a orientação dessas cidades. Para que essa cidade está ali? Ela é uma cidade comercial? Ela é uma cidade militar? Ela é uma cidade religiosa? Ela é uma cidade de pesquisa? Ela é uma cidade de nobres? Ela é o quê? O que está funcionando aqui? E às vezes não é sempre uma cidade, às vezes você tem um feudo ali. Você tem um castelo com uma cidadela grande, uma cidadela bem estruturada, e em volta dela você tem só vilas espalhadas aí na zona rural. Tá? Então esses foram os principais elementos que foi imaginado. Esse reino ele não tem contato com o mar, era uma dificuldade que ele tinha, principalmente. Então a navegação dele é feita basicamente entre rios. Ele não tem cachoeiras fora dos ambientes montanhosos. E isso facilita, porque os rios estão nascendo e correndo, formando lagos e se interligando até a água correr para o mar, ou a oeste ou a sudoeste. E aí fica tranquilo. Então já tenho as estradas para fazer a distribuição, nós temos os rios para fazer a navegação, nós temos os bosques, e faltou, por último, estipular quais são as grandezas de distância. E aí, não sei se vocês estão vendo, não sei se vai dar para ver aí, eu coloquei os hexágonos, tá? E os hexágonos indicam que é um dia de viagem para você atravessar esse hexágono, tá? Então você tem um país aqui, né, um reino, que ele chega a ser do tamanho do Mato Grosso do Sul, mais ou menos, pelo que você tem de tamanho dele, tá? E o resto você vai explorando à medida que você vai narrando. Tem coisas que você pode colocar depois, tem coisa que você pode mudar, você sempre pode transformar. E quando você vai pensar antes, igual eu fiz, que foi, eu pensei no reino e depois desenhei para depois narrar, você pode simplesmente narrar o local e você pegar os elementos que você quer que estejam ali, anotar, e depois transformar isso daí no mapa, e depois transformar isso daí na sua produção, no seu reino em si, tá? E voltando a falar da plataforma Incarnate, eu falei que eu pago, né, para usar, mas ela também pode ser usada de maneira gratuita. Esse mapa que eu fiz aqui, esse que vocês estão vendo, ele é totalmente possível de você fazer com a versão gratuita dele. A única coisa que você não vai fazer na versão gratuita é aquele encarte ali em cima que está escrito Dinastia Mansur. Só isso que ele é um recurso que é exclusivo para o pago, tá? Todos os recursos que foram usados aqui, eles são recursos que você pode usar gratuito. E ele é bem fácil de trabalhar, bem fácil de usar, só que ele está um pouco pesado. Antes ele era mais leve, agora ele está bem pesado, mas ele está pesado pela quantidade de possibilidades que ele está te dando, tanto na versão gratuita quanto na versão paga. Eu acho que vale muito a pena e ele fica muito mais bonito do que muitos outros geradores de mapa que eu estou vendo por aí. Eu uso o Incarnate também, eu pago também, apesar de eu estar usando pouco, porque não tenho feito muitos mapas. Assim, eu faço alguns mapas de vez em quando. Uma coisa legal do Incarnate, e eu tinha esse medo, e aí às vezes as pessoas têm esse medo também, né? De, não sei fazer mapa, velho. Não tem ideia de como fazer um mapa. Primeiro, você tem muito material de comunidade, então tem muita coisa legal que as pessoas colocam disponível, tá?
Então você pode entrar lá e ver, as pessoas disponibilizam os mapas que elas fazem. Então você às vezes procura, tipo, pô, queria fazer um mapa um mapa de uma região montanhosa e tal, para usar. Você faz uma busca lá, acha às vezes uma coisa que alguém fez que é legal e as pessoas colocam disponível para você clonar. Então você clona aquele material para você e aí você mexe no material que a pessoa fez. Você bota nome, você troca nome, você acrescenta ou remove alguma coisa de relevo e tal. Então esse é o primeiro ponto. Você não precisa partir do zero, né? E o segundo ponto que eu acho legal também tem muito, 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 muito vídeo no YouTube de gente fazendo mapa, explicando como faz, fazendo as coisas. Não é 100% intuitivo, mas é intuitivo o suficiente para alguém com médio conhecimento de... Você não precisa saber programação. É só você ficar atento. Você vê o vídeo, você entende o que o cara tá fazendo. Ele tá pegando coisa aqui e ali, como é que ele faz camada. Primeiras ferramentas. Só as 4 primeiras ferramentas. Tem 5, 6 ferramentas básicas ali que você vê meia dúzia de vídeos, você entende como funciona e você pode fazer no seu, entendeu? Então, assim, ele é simples, ele permite você fazer mapas abertos, mapas, vamos dizer assim, tradicionais, como esse do vermelho, de geográficos, com relevo, indicações e tudo mais, mas ele também permite você fazer mapas de batalha. De dungeon. Tipo grid. De grid mesmo, assim, de tipo... uns quadrados, você faz as paredes, você faz o corredor, você coloca mobília, essas coisas, ele tem também essa possibilidade. Medieval, planar, futurista. Medieval, planar, isso, cyberpunk, tem tudo isso. Claro, o material, a versão paga tem mais material, mas a versão gratuita tem material suficiente para você fazer mapas básicos com relativa tranquilidade. Exatamente. O conselho nosso vai lá, cara, tenta. Depois conversa aí com a gente nos comentários. Fala aí o que virou, como é que você fez. Porque é legal. O mapa, ele dá uma... Eu sempre falo que quem me escuta falando sempre vê que eu trabalho muito com a imersão. Eu gosto muito de deixar a galera envolvida na história. E quando você manda um mapinha do lugar para a pessoa, fala, vamos ali ver se compra um mapa. E você desenhou o mapa, faz diferença, cara. Faz diferença. Eu já fiz mapa no Incarnate, para uma mesa presencial que eu narrei. Eu fiz o mapa no Incarnate, eu imprimi, fiz todo aquele rolezinho de passar café, amassar o mapa e tal, não sei o que aí quando a galera achou o mapa, porque eles estavam completamente perdidos, eles estavam numa ilha que eles não sabiam como é que era, quando eles finalmente acharam um lugar que tinha o mapa, eu entreguei o mapa para eles, nossa, eles ficaram eufóricos. Porque eles abriram o mapinha, caralho, mapa físico, que massa, não sei o que e tal. Lembra daquela aventura que a gente falou aqui de plot, e eu narrei, que é o assalto ao trem pagador? Eu fiz um mapa no Incarnate, um mapa gigantesco, que mostrava metade de um reino em detalhes, tá? Porque eles precisavam, eram Velho Oeste, né? Eles iam assaltar um trem a vapor. E o mapa mostrava todas as ferrovias e eles tinham que descobrir qual que era o trajeto que o trem ia fazer, qual era o itinerário do trem, para calcular onde eles tinham que estar para assaltar o trem. E aí foi um rolê para conseguir o mapa. Quando eles conseguiram o mapa, eu imprimi ele num papel A0, que ele tem 1 metro e pouco de largura por 80 centímetros de altura, então é um mapa gigantão. E eles anotaram nesse mapa tudo, porque eles tinham que fazer os cálculos para calcular onde o trem ia estar em tantos dias para eles chegarem lá e conseguirem. Então faz diferença mesmo, é bom, cara, é divertido. Vamos seguir. Bora. O passado do mundo. Olha só. Qual que é a ideia aqui? A ideia aqui é discutir um pouquinho sobre as marcas que o seu mundo vai ter. Porque o seu mundo, meu amigo, não é uma coisa simplesmente estática. Coisas aconteceram ali. Coisas vão acontecer. E coisas podem simplesmente não acontecer ou acontecer e ninguém nem vê. E é isso que nós vamos discutir aqui rapidinho. Aí a gente fica com esse tema sendo o último, Marcelos. E aí na segunda-feira que vem a gente volta com o restante. E para começar, quanto de história criar? Isso aí é um
um ponto que varia muito de acordo com o que você está construindo, né? De cenário e campanha. Eu acho que esse é o primeiro ponto. É uma escolha que você vai fazer como narrador, e aí o Vermelho pode falar, porque eu sei que ele já fez de caminhos diferentes, que é, você está trabalhando com um cenário feito, pronto, completo, ou você está disposto a trabalhar com um cenário colaborativo, né? Ou seja, qual é o grau de relevância que as histórias, né, que os personagens vão contar, vão fazer, vão realizar, tem pro mundo, porque esse é um ponto. Às vezes você está narrando uma aventura, uma campanha, alguma coisa assim, que é de nível mais baixo, que é uma coisa que não tem um impacto global. Então é aquela coisa de o que eles estão contando, o que eles estão fazendo, talvez afete uma história daquele local, talvez eles façam parte da história da cidade ou do reino, mas não necessariamente parte da história do cenário como um todo, certo? Ou você pode fazer, e o Vermelho pode falar melhor sobre isso, uma ideia de eu quero que exista este evento no meu mundo, no meu cenário. E eu quero que os jogadores decidam, de acordo com as ações deles, o que vai acontecer a partir dali. E aí o que eles fizerem se torna cânone e passa a ser a realidade. Eu já fiz isso, de certa maneira, então eu narrei algumas campanhas no mesmo cenário, e aí o resultado final de uma campanha afeta quando eu vou narrar a próxima campanha, anos depois naquele cenário, o que foi feito pelos jogadores, a forma como eles agiram, o resultado das ações deles, molda o mundo e eu levo em conta isso na hora de pensar como está o mundo para aquela próxima campanha, né? Então, uma primeira coisa que você tem que pensar é isso, qual é o nível de colaboração que você vai querer com as ações dos seus personagens, dos personagens dos seus jogadores, para o seu cenário. Outra coisa, para você decidir quanto de história você tem que ter criado. Estilo de campanha, né? Quanto a história importa para aquela campanha que está acontecendo. Por que eu falo isso? Você tem narrativas complexas, você pode ter campanhas com histórias que são focadas em narrativas políticas, econômicas ou etc. Coisas nessa linha, que provavelmente vão exigir muito mais história do que se você estiver fazendo uma campanha mais na linha dungeon crawling, mais na linha, né, focada em combate, exploração de coisas. Por quê? Porque faz sentido, né? Tipo assim, eu quero que a minha história seja sobre a rixa entre essas duas famílias no comando do reino. Cara, para isso você vai precisar ter pensado como é que essa rixa aconteceu. O que está acontecendo? O que levou aquilo? Você vai precisar criar mais a partir disso. Se a sua campanha vai ser basicamente a galera dentro de uma masmorra, você vai ter que ter ali a história de uma outra coisa da masmorra. A própria masmorra, talvez, ou detalhes lá dentro, aquela coisa toda. Você não precisa pensar na história do mundo lá fora sobre isso. Então é legal você pensar em que estilo de campanha você está narrando para saber quanto de história você já tem que ter pronto à mão para utilizar, certo? Outra coisa, você é bom de improviso? O que quer dizer isso? Se surgir uma necessidade de informação, você é capaz de produzir ela no ato e entregar de maneira satisfatória? Porque às vezes você pode falar, beleza, eu não quero pensar em toda a história para esse cenário, eu acho que a campanha não precisa. Mas acontece alguma coisa e os seus personagens, os jogadores começam a perguntar. Valeu, Vale XP, pela chegada da rede aí com o pessoal, vocês capangas, bem-vindos. Se você, às vezes, vale a pena você pensar, Mortones, saudades, Mortones. Vale a pena você pensar, cara, eu não pensei, eu não elaborei. Eu não elaborei nesse cenário aqui esse nível de detalhe, porque a campanha vai ser focada nos caras invadirem uma masmorra, vasculharem, blá blá blá, legal, beleza. Cara, do nada você fala que tem uma cidade abandonada lá embaixo. E aí os caras vão te perguntar. Detalhe, você pensa uma coisinha ou outra sobre a cidade abandonada ali, beleza. Mas e aí? E depois? Aí os caras ficam, mas tem mais gente? Tem, eles eram do Ergas. Tá, mas a gente sabe, tem mais do Erga no mundo? Tem mais coisa? Se você não pensar nisso com antecedência, você vai ter que improvisar na hora. E aí você tem que estar pronto, certo? Você tem que estar preparado para isso. Se você não for bom de improviso, a minha recomendação é elabore o máximo de história que você puder para não ser pego de calça curta numa situação como essa. No geral, a minha recomendação sempre vai ser fazer o máximo que você conseguir. Por quê? Menos por causa desses riscos de improviso, etc. E mais porque, por experiência própria. Muitas vezes eu criei plots, eu criei elementos para a narrativa no processo de criar a história do cenário.
E eu sempre acho que esse é um processo interessante justamente porque ele estimula uma criatividade geral, assim, certo? Quando você tá pensando em criar a história do cenário, às vezes você pensa em alguma coisa e você fala, caralho, isso aqui ficou legal. É legal que esse reino tenha isso. É legal que exista essa rixa entre famílias. E aí você pensa, pô, mas essa rixa entre famílias pode ter alguma coisa acontecendo agora. Eu tava pensando num plot que envolvia um ritual realizado por um cara, não sei o quê, por um mago. Porra, talvez o mago seja de uma das famílias. Talvez o mago seja de uma família e o ritual que ele tá fazendo é para adquirir poder para finalmente derrotar outra família. Eu vou incorporando elementos, aquilo cresce, eu ganho consistência, crio conexões entre elementos do meu plot e aquilo ganha um volume, né? Então, eu sempre recomendo fazer o máximo que você conseguir. O máximo que você puder sobre o seu cenário. Isso vai te ajudar a criar plots, isso vai te ajudar a pensar na história e você vai entender mais do seu cenário mesmo para quando você precisar improvisar alguma coisa. Porque você tem a ideia geral, quanto mais aprofundado você tiver ficado, mais você tem uma ideia de como as coisas acontecem, como as coisas funcionam, como as coisas foram. Se você precisar improvisar em algum momento, você vai ter isso mais fresco na sua cabeça para esse momento. A Nada falou ali e é verdade. Eu gosto muito de montar os elementos de cenário, de enredo e de história de maneira colaborativa. Muitas das vezes eu tenho uma sensação, uma vontade, uma ideia que eu quero que funcione. E para não ficar. Porque todo mundo, quem escreve, quem gosta de escrever, quem gosta de ler, sabe que existe um negócio chamado vício do escritor. Então, às vezes você pega um livro e você identifica aquele escritor, mesmo sem saber que se o livro é dele. Você pega um conto, você pega uma estrutura, você pega uma música e você descobre de quem mesmo sem terem te falado, né? Tipo, você escuta Jorge Versilo e fala assim, rapaz, isso me lembra de Djavan, né? Só que ruim. Então, assim, porque ele tá pegando um estilo que é do Djavan e tentando fazer alguma coisa com aquilo. Então, para não cair nos meus próprios vícios, eu geralmente tenho uma ideia e falo assim, cara, eu tô com a ideia aqui de narrar uma história e tal lugar assim, assim, assado. Vocês não querem jogar, não? Os caras, vamos jogar então e tal. Aí eu narro e desenvolvo um pedaço do cenário, um pedaço de história ali, para que tudo seja arremetido e arrematado e inserido dentro do meu cenário, né? E faço isso costumeiramente. Vocês sabem aí que de um tempo para cá tem um grupo que tá jogando uma história de aristocracia. Então eles começaram ali, somos filhos de lordes, nós temos dinheiro e nossa preocupação é comprar roupas e presentes para as namoradas. E eles foram nessa, eles começaram assim, porque há um tempo atrás, bastante tempo, eles tinham participado de uma outra aventura neste mesmo cenário, que era um quebra-pau gigante, onde o reino estava sofrendo um ataque de alguém, de um inimigo desconhecido. Estava sofrendo ataque de um inimigo desconhecido e foi fatal para o reino. E eles estavam numa aventura bem setorizada, bem isolada, onde eles acharam uma espécie de caixão e para satisfazer ali a curiosidade deles, eles abriram esse negócio e saiu de lá um dos personagens mais carne de pescoço que tem no cenário, que é um vilão anti-mago e porradeiro que só dá dor de cabeça pra todo mundo. E os caras passaram um perrengue contra esse cara, isso antigamente. No jogo agora, eles estavam lá no bem bom. Os caras estavam lá, porque nós queremos ser cavaleiros, porque nós queremos participar das justas, porque nós queremos comprar presentes para as nossas noivas. E começaram a explorar o cenário. Tipo isso, MHG, você foi monjado. Todos eles estão magrinhos depois, ficaram magrinhos depois de serem monjados lá do negócio, pra quem entendeu a piada. Aí, agora eles estavam lá passeando, tentando explorar o cenário, porque eles pediram assim, a gente nunca jogou, a gente sempre estava ali, a gente sempre via esses eventos canônicos do cenário, mas nós nunca participamos ativamente, porque era um outro grupo que participava ativamente desses eventos canônicos. Então a gente queria participar, por mais que a gente não estivesse interferindo diretamente, a gente queria estar naquele meio lá no bololô. Falaram, beleza, então vamos lá, vocês vão comprando joia aí e vão passeando. Aí eles foram pra cá, foram pra lá, foram num torneio de justas aqui,
e foram visitar não sei quem, conheceram não sei o que lá, foram lá para longe, para uma terra de um barão, e participaram de um levante popular. O barão quase que foi deposto lá por um inimigo dele. E eles participaram disso aí. Falaram assim, pô, o troço aqui foi do nada, assim. Aí eles começaram a ter contato com a política. Política vai, política vem, a coisa vai indo. A história recente deles era o seguinte, os dois casaram já, então eles estão casados, já se tornaram cavaleiros, ganharam lá um torrão de terra para cada um, e já estão começando a se preocupar com as suas funções, porque eles são cavaleiros, eles têm que ser juramentados, eles têm função. E chegou o momento de ter aquela confusão política que tinha na história. Ou seja, aquele ataque que tinha acontecido, daquele inimigo que ninguém conhecia no reino, aconteceu. E um monte de gente morreu, um monte de nobre morreu, gente da família real morreu. Foi uma loucura. E eles perdidos ali no meio, sem saber o que estava acontecendo. E de repente começa quase uma guerra civil, porque aí os nobres estão sem saber o que está acontecendo, acaba tendo que um acaba culpando o outro, aquela bagunça, e eles, como cavaleiros, tendo que agir de maneira a responder pelos seus suzeranos, né? E eles foram numa missão onde existia alguém que estava fazendo uma grande ameaça. E os caras foram lá para enfrentar e chegaram lá e encontraram um sujeito que estava tocando terror numa região lá. E o cara usava, o cara batia, o cara corria, o cara pulava, o cara soltava magia, o cara dava cambalhota, o cara cantava, assobiava, dançava, o cara fazia o que queria e ninguém conseguia pegar eles. E eles conseguiram achar uma caixa que ela tinha sido preparada para pegar esse cara, que ela é tipo uma prisão, e eles botaram o cara dentro da caixa e prenderam ele. Aí que eles descobriram que o cara era aquele cara que eles tinham enfrentado há 3 anos atrás, uma outra aventura, e foram os personagens dele aqui que colocaram ele dentro da caixa, entendeu? Qual que é a moral da história? A moral da história é que quando você usa a colaboração para montar o cenário, você tem que ter pensamentos de pontos principais da sua história. O que você quer que aconteça? Onde você quer que aconteça? E qual é o grau de influência do cenário que isso vai ter? A partir do momento em que você cria outras histórias assim, você tem que tomar cuidado para que essas histórias se entrelacem, mas não se anulem. Elas não podem se anular. Tá? E principalmente, você tem que colocar as coisas sem muita âncora. Coloca a ideia, mas não ancora. Por que você não pode ancorar? Porque se você ancorar e você juntar 2 âncoras, vai ser a mesma coisa de você ter engessado as 2 pernas e colocado elas ligadas por um bastão com gesso. Você não vai conseguir andar, cara, nem com muleta. Então você tem que ter esse cuidado. Você não pode engessar a história. Aí se os caras forem fazer, deixa os caras fazerem. Você só tem que tomar cuidado com esse ponto. Aí quando os caras vão direcionar a questão, a história deles para um lado que obviamente vai prejudicar algo que já está canônico, você tem que delicadamente, sem usar a mão do mestre, induzi-los a outros pontos de importância que não sejam aquele. Um exemplo que eu vou dar dessa mesma história. Existia no cenário, e eu já tinha bolado isso há muito tempo, em que 2 lords eram inimigos. 2 lords eram inimigos. E eles eram inimigos ferrenhos. Ferrenhos mesmo. Mas eu nunca pensei, nunca elaborei, igual o Salada fala, nunca botei o porquê. Eles eram inimigos. Não se topavam, não se gostavam. Com esses 2 jovenzinhos, eles foram para a capital do reino e lá eles descobriram que um desses lords é o pai de um deles, porque eles eram lordzinhos, e o outro era um lord lá da capital. E o lordzinho viu que o papai e o cara não se topavam. Só que detalhe, o primo dele, que é o outro lordzinho, estava se engraçando com a filha do cara. E aí, que acabou casando com ela depois, mas estava se engraçando com a filha do cara. E aí gerou um problema no namorico dele. Por quê? Porque o cara descobre que eles são da mesma família, ele é da família que eles não se gostam. E esse rolo foi indo em roleplay, e a história foi correndo, e meses depois eles foram descobrir o porquê que isso aconteceu.
E aí, qual que era a história? A história era, o Lordzinho, vamos falar assim, o pai do Lordzinho casou com uma mulher que era prometida do outro Lorde. E o que aconteceu foi que os dois personagens são primos. Quando teve a treta, houve o desafio pela honra. Só que quem lutou com o Lorde lá, que, entre aspas, perdeu a mulher, vamos falar assim, foi o irmão da menina que foi prometida, que é o pai do outro Lorde. Então você tem ali dois núcleos familiares que se entrelaçaram, e isso foi praticamente por conta do rumo que a história foi. E aí você pega uma ideia que era totalmente não planejada, dois lords não se gostam, e através da ação dos seus personagens, você cria uma história em cima e você dá justificativa para aquilo. Se eu já tivesse chegado lá no começo e falasse, não, não gosta porque um já pegou a mulher do outro e ficou assim, você perde o rumo. E se não acontecer isso na história? E se a história não fosse para esse lado? E se fosse o motivo de não chegar e falar, não, os dois caras não se gostam, porque os dois eles estavam disputando uma rota comercial e um ganhou do outro. Ponto, aí não teve mais o impacto que teve na história. Não é retcon, porque você não tinha o motivo antes, entendeu? Agora, para você aplicar retcon, cara, valeria um papo de mestre só sobre isso, viu? Eu acho que a gente nunca teve um específico sobre isso, né? Não, a gente só citou. Ó. E a água acabou. Podemos seguir? Bora. Bora! Inspirado em fatos reais. Estou sem imaginação. Como eu faço? Tá aí, meu amigo. Quem não cola, não sai da escola, tá? E é colar grau, tá? Não é cola na prova, não. Cara, copia da história da humanidade. Não tem medo, não. Pode pegar, sem medo. Poxa, mas isso não é legal, não, cara. Como é que eu vou pegar e fazer meu negócio aqui e não vai ficar estranho? Cara, você gosta de Game of Thrones? Gosta, né? Game of Thrones é legal? Pois o cara copiou, cara, da Guerra dos 100 Anos lá. Guerra das Rosas, Guerra dos 100 Anos. Ele simplesmente pegou um período histórico da Europa, ali na região da Bretanha e França principalmente, e copiou, cara, os elementos principais e fez na trama dele, fez na história dele. Então, preciso fazer uma história, cara. Será que tem alguma coisa legal que eu posso usar? Tem. Tem mapas reais que você pode adaptar. Tem regiões reais, clima, lugares misteriosos, questão de magia que já está dentro da literatura, que foi, né, magias que foram, entre aspas, estudadas e criadas e tudo mais. Você tem a parte da literatura que tem muitas ideias. Você não pode plagiar, mas se você pega esses elementos e transforma para sua aventura, não tem problema, cara. Não tem problema. Se você pega um evento específico, você tem várias maneiras de adaptar e de criar grandes enredos a partir dele. Nós temos guerras, por exemplo, dos gregos contra os fenícios, nós temos guerra de Românio contra os bretões, contra os saxões, contra os bárbaros lá os germânicos, nós temos da Ásia. Nossa, quantas invasões tinha de povo diferente ali da Ásia. Aquela região era como é que fala? Que eles falam incubadora, é incubadora de civilização, cara. Quanta coisa dos árabes que você desconhece, dos povos ali que viviam, que se desenvolveram, que tinha ciência própria e que você simplesmente não tinha contato, não teve contato, e você pode ter, e pode usar, pode ler, pode adaptar. Faz isso daí, você vai ter material infinito para criar suas aventuras e ter, logicamente, versatilidade para fazer as suas histórias. História do Brasil, história das tribos brasileiras, você pode pegar. É praticamente infinito, realmente. Agora, os cuidados que você vai ter são cuidados de adaptação e de lógica, tá? Porque o cara criou lá o Game of Thrones e ele pegou as histórias ali da Guerra dos 100 Anos, Guerra das Rosas. Aí ele colocou no cenário dele elementos que visivelmente são europeus. Visivelmente são europeus. O máximo que ele colocou ali de diferente é os dorneses,
que é mais ou menos uma representação do sul Ibérico, né? da Espanha, É uma coisa meio ibérica. o sul da Espanha É um com ibérico Marrocos. meio mouro, né? Porque tinha ali, né? A Espanha, é a região do sul da Espanha, ali, Andaluzia, que é a região que ainda Isso. teve muita influência da época da Guerra de Reconquista. Exato, por causa do povo de Marrocos, Dos do sul da mouros, Espanha. Tem um pessoal da Ásia, que não é aquela Ásia do Oriente Extremo, tá? Mas uma galera ali mais da Ásia, perto do Oriente Médio, que tá ali também, que é de Essos, que eles são diferentes, eles têm uma estrutura, uma política diferente. Então, o máximo que tem é isso. E eles pegaram também aquele povo do lado norte, finlandeses e suecos, que eles fazem ali do pessoal da casa dos Stark, né? E a galerinha que fica ali. Então você vê que tudo que ele colocou ali, ele simplesmente pegou da história real. Ou de adaptações que ele fez dentro do mundo que ele já tinha estudado, que é comum para ele. Não tenha vergonha, cara. Faça você também. Quando você está criando alguma coisa no RPG, você está se inspirando no mundo. Você pode estar se inspirando em ficção, mas aí, como o Vermelho mesmo demonstrou agora, a ficção também se inspira no mundo real. Então, assim, é muito difícil você escapar disso. Você não vai escapar de se inspirar no mundo real, entendeu? Não tem como. Você está se inspirando. Quando você pensa nas coisas, os conceitos que você aplica, mesmo até por eliminação você vai fazer isso. Até quando você fala assim, não, eu quero fugir do estereótipo. Eu quero pensar, vai ser um reino que não tem nada disso que tinha no mundo real. Você continua usando o mundo real como referência, nem que seja como uma referência negativa. Então, você está sempre se inspirando no que você tem de arcabouço real e fictício para produzir aquelas histórias, aqueles cenários, aquelas narrativas, enfim. Então, não é vergonha. E grandes histórias, o Vermelho citou aí, se baseiam em fatos, em civilizações, enfim, uma miríade de coisas do mundo real, inclusive de maneiras negativas, né? A gente já falou aqui lá atrás sobre, por exemplo, os estereótipos que o criador de Conan, né, usava. Como é que é o nome dele? O Robert Howard, né? O Robert Howard, que é o criador de Conan, quando ele apresenta as populações, as civilizações, né, os povos que existem em Hyboria, vários deles são simplesmente estereótipos, em alguns casos até bastante racistas, de grupos populacionais do mundo real. As descrições que ele vai fazer físicas permitem fazer o paralelo, e aí quando ele vai descrever comportamentos, culturas, etc., ele abraça estereótipos racistas com bastante vontade, né? Duna tem esse problema. Duna vai ter esse problema também. Fun fact, Duna entra muito no que eu falei lá no começo. Duna é uma aventura inteira baseada em controle, existência e domínio de recursos naturais. Mas Duna vai ter isso também, né? A Jihad dos Freemen é muito inspirada pela visão islamofóbica que Caralho, eu nunca lembro o nome do autor, velho. Toda vez que eu vou falar de Duna, eu falo do Jodorowsky, mas o Jodorowsky é do filme. Qual é o nome do autor? Frank Herbert. Que o Frank Herbert tinha. Frank Herbert tinha uma visão islamofóbica. Então, você vai se inspirar nisso. E não é vergonha. A forma como você se inspira é que é legal. E lembre-se, em se inspirar em fatos reais tende a ser uma coisa que te ajuda na hora dos seus personagens, dos seus jogadores, se identificarem e identificarem padrões e entenderem o que você está descrevendo, né? Claro, você não precisa fazer uma descrição que a gente, às vezes, como narrador, faz, né? Tipo assim, um conceito que não existe naquele mundo de fantasia, mas que eu faço para o jogador entender. Eu descrevo o personagem, e o cara fala assim, como é que ele é? Eu falo assim, ele é meio nórdico. Ele não é nórdico naquele cenário. Aquele cenário não tem a região nórdica. Mas eu falo, cara, ele é nórdico, o cara tem uma imagem na cabeça dele. Um cara alto, muito branco, que pode ser loiro, pode ter cabelos muito pretos, tende a ter olhos mais claros. Eu tô fazendo uma descrição usando um elemento do mundo real que ajuda o cara a ter uma identificação, uma imagem mental imediata do que eu tô tentando descrever para ele. Essa inspiração é feita no dia a dia, mas você pode fazer ela na hora de criar o seu cenário. É claro, você quer fazer uma coisa própria, você quer fazer uma coisa
autoral, né? Você quer fazer uma coisa que veio da sua cabeça naquele processo. Mas essa paráfrase da realidade é um caminho absolutamente natural, absolutamente razoável, que é o que os autores fazem, né? Os autores de ficção. Se o George Martin pode fazer isso, você também pode. Você não precisa sentir vergonha sobre isso. Bom, então é Wilson, né? Como a gente falou agorinha, nós estamos dividindo esse papo de mestre em 2 para ter tempo de falar tudo sem correria. Então, na segunda-feira que vem, nós vamos ter a continuação. Esse aqui a gente foi até o tópico 3, né? Então, na próxima semana, nós temos mais 3 tópicos para abordar. E já fica esperto, aparece aí, ó, segunda-feira que vem, às 22 horas. No mais, cara, a criação de universo eu acho bem legal, porque eu nunca gostei muito de ficar usando aventura pronta, cenário pronto. Eu nunca fui desses, sabe? Nunca fui assim. O máximo que eu fazia era pegar alguns mapas de alguns cenários bem antigos que tinha, quando eu ainda não tinha muita experiência na hora de narrar. Mas depois eu sempre fiz os meus próprios mapas, meus próprios elementos de jogo. Então, assim, se você quiser, se você puder, ou se você já faz, fala pra gente nos comentários como é que é o seu cenário. Dá um jeito de contar aí pra nós. Ok? É isso. É isso então. Então, muito obrigado aí pela presença de todos, pela paciência de todo mundo. Segunda-feira tem mais, não percam. Voltem aí e até lá, né? Falou pra vocês. É isso, galera. Até lá. Abraço para todo mundo. Fiquem bem. É isso. Foi!